Imagine-se diante de um desafio tão colossal que parece impossível de vencer. Agora visualize um jovem, sem armadura, sem espadas ou escudos, enfrentando um gigante temível com apenas uma funda e sua fé inabalável. Você já sentiu que o mundo estava contra você? Hoje, vamos reviver a inspiradora história de Davi e Golias. Uma jornada de coragem, determinação e fé que pode transformar a sua vida. Na antiga terra de Israel, os hebreus viviam sob constante ameaça. O exército filisteu, poderoso e intimidador, dominava as planícies e lançava um desafio diário para o povo de Deus. Em meio a esse cenário de medo e opressão, havia um gigante, Golias, cuja figura imponente simbolizava todas as barreiras que enfrentamos em nossas vidas. Enquanto as nações se preparavam para a batalha, o clima era de tensão e desesperança. Soldados, mesmo os mais experientes, tremiam diante do inimigo. Mas foi nesse momento de escuridão que uma luz se acendeu. Um jovem pastor, Davi, cuja fé e coragem fariam a diferença não apenas na história de Israel, mas na vida de todos que acreditam no poder de Deus. Davi era o caçula de uma família simples. Seu dia a dia se resumia a cuidar de ovelhas, cantar salmos e meditar na criação divina. Diferente dos guerreiros treinados, Davi não conhecia a violência das batalhas. Contudo, em seu coração pulsava uma fé vibrante e uma confiança inabalável de que Deus estava presente em cada momento de sua vida. Lembro-me de um tempo em que, assim como Davi, eu também me sentia pequeno diante das dificuldades. Havia momentos em que os desafios pareciam montanhas impossíveis de escalar. Foi então que aprendi que a verdadeira força não vem de armas ou armaduras, mas da fé que carregamos em nosso íntimo. Essa lição, tão atemporal, é o que Davi nos ensina ao enfrentar o gigante Golias. Golias, um guerreiro filisteu colossal, se destacava não apenas por sua estatura, mas pela aura de invencibilidade que o cercava. Dia após dia, ele desafiava os israelitas a enviarem um combatente que enfrentasse sua fúria. Seu tom de voz, repleto de desprezo e arrogância, fazia ecoar pelo acampamento. Deixem que um de vocês venha me enfrentar se for capaz. A cada palavra, o medo se alastrava pelos corações dos soldados. Como pode um homem tão grande representar um obstáculo? Mas para Davi, aquele desafio não era apenas uma batalha física, era uma metáfora para os gigantes que enfrentamos em nossas vidas. Medos, dúvidas e situações aparentemente impossíveis. Quando Davi soube do desafio de Golias, algo despertou em seu espírito. Em vez de recuar, ele viu uma oportunidade de demonstrar que a verdadeira força reside na fé. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará deste filisteu, dizia Davi com convicção, lembrando-se das incontáveis vezes em que Deus havia guiado seus passos, mesmo nos momentos mais sombrios. Em uma cena que parece tirada dos livros de poesia, Davi se aproximou do campo de batalha com uma determinação que transcendia a lógica dos homens. Ele não usava armadura ou espada. Suas armas eram a funda, 5 pedras escolhidas cuidadosamente do riacho, e, sobretudo, a certeza de que Deus estava com ele. Lembro-me de um dia em que, diante de um desafio pessoal, tudo parecia perdido. Foi então que encontrei forças na minha fé, lembrando-me das histórias que ouvira desde criança. Assim como Davi, aprendi que quando confiamos em Deus, os gigantes que nos cercam se tornam oportunidades para mostrar a nossa verdadeira força. A aproximação de Davi ao gigante foi carregada de tensão. Cada passo seu era como uma batida de coração que ecoava por todo o acampamento. Golias, rindo da audácia do jovem, zombava da sua aparente fragilidade. "Sou eu, um simples pastor, que ousa enfrentar-te?" gritava o gigante em tom de desdém. Mas Davi, com a serenidade de quem já enfrentou as adversidades da vida, replicou: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel." Essas palavras, pronunciadas com uma fé que ultrapassava qualquer obstáculo, ecoaram não só entre os soldados, mas em nossos corações, lembrando-nos de que, mesmo diante de gigantes, a fé pode transformar o impossível em realidade. O momento decisivo chegou.
Com a funda girando habilmente em suas mãos, Davi lançou uma das pedras com uma precisão que desafiava a própria lógica. Em câmera lenta, podemos imaginar a trajetória da pedra. Ela cortava o ar, carregada pela fé e pelo destino, e encontrou o ponto exato na testa de Golias. O impacto foi imediato. O gigante, que até então parecia invencível, tombou como se o próprio peso da arrogância tivesse sido derrubado. A vitória de Davi sobre Golias não foi apenas uma vitória física. Foi a vitória da fé sobre o medo, da humildade sobre o orgulho e da confiança em Deus sobre as circunstâncias adversas. Quando os israelitas viram o gigante caído, uma onda de esperança e renovação tomou conta de seus corações. Eles perceberam que, com Deus ao seu lado, nenhum obstáculo era grande demais para ser superado. Cada um de nós enfrenta Golias em nossas vidas, momentos de desânimo, desafios que parecem insuperáveis e barreiras que parecem impossíveis de transpor. A história de Davi nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, nossa fé pode acender uma luz que dissipa todas as trevas. É um lembrete de que o verdadeiro poder está em acreditar e em agir com coragem, mesmo quando todos os sinais apontam para a derrota. Hoje, ao relembrar a história de Davi e Golias, convido você a refletir sobre os gigantes que enfrenta em sua própria jornada. Talvez seja o medo de falhar, a insegurança sobre o futuro ou desafios pessoais que parecem intransponíveis. Assim como Davi, você pode escolher enfrentar esses desafios com coragem, confiando na força que vem de sua fé. Em momentos de dúvida, lembre-se de que cada batalha travada com o coração, guiada pela confiança em Deus, nos aproxima de uma vitória maior. Não se trata apenas de vencer um inimigo visível, mas de superar as limitações que muitas vezes nós mesmos impomos. Cada dificuldade superada é um testemunho do poder divino que habita em nós. Lembro-me de um episódio pessoal em que me senti diante de um gigante. Em meio a um período de grandes incertezas, quando tudo parecia conspirar contra os meus sonhos, decidi me agarrar à minha fé. Encontrei força em orações e na meditação das Escrituras. Assim como Davi, que encontrou em sua humilde funda a arma que o levaria à vitória, percebi que meus recursos, mesmo os mais simples, poderiam se transformar em instrumentos de mudança. Essa experiência me ensinou que a verdadeira batalha não está no mundo físico, mas no interior de cada um de nós, onde a fé se transforma em ação. A vitória de Davi sobre Golias ecoa através dos séculos como um símbolo de esperança e determinação. Ela nos lembra que a verdadeira grandeza não está no tamanho do nosso inimigo, mas na grandeza da nossa fé. Davi, o jovem pastor, tornou-se um exemplo eterno de como a confiança em Deus pode transformar até mesmo os obstáculos mais temíveis em oportunidades de crescimento e superação. Para cada um que ouve essa história, há uma mensagem de que não estamos sós em nossas lutas. A fé, quando verdadeira e viva, é capaz de mover montanhas e derrubar gigantes. Essa narrativa nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e a reconhecer que, assim como Davi, todos temos um potencial imenso para transformar nossas vidas e inspirar aqueles ao nosso redor. Enquanto a história de Davi e Golias se encerra, ela deixa um legado que ultrapassa o tempo. É um convite para que, mesmo diante das maiores adversidades, nos lembremos de que a fé em Deus é a nossa maior arma. Cada um de nós possui uma força interior capaz de enfrentar desafios aparentemente impossíveis. Hoje, convido você a refletir. Qual é o seu Golias? Quais são os desafios que parecem intransponíveis em sua vida? Talvez seja um medo, uma insegurança ou até mesmo uma situação difícil que insiste em se repetir. Lembre-se de Davi, um jovem que ousou confiar em Deus, e veja como essa mesma fé pode ser a luz que ilumina o seu caminho. Que esta história seja não apenas um relato do passado, mas um espelho para o presente e um farol para o futuro. Ao ouvir cada palavra, permita-se sentir a emoção, a esperança e a certeza de que, com Deus ao seu lado, não há gigante que possa se manter firme contra o poder do amor e da fé. Em nossas vidas, os gigantes podem assumir muitas formas. Eles podem ser medos paralisantes, momentos de dor ou desafios que parecem insuperáveis. Mas, assim como Davi, nós também podemos escolher empunhar a funda da fé
mirando não apenas no obstáculo, mas na promessa de que a vitória é possível. Que essa história inspire cada um de nós a nunca desistir, a sempre acreditar e a transformar nossos maiores desafios em histórias de triunfo.